Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês a leitura de fragmentos da autobiografia Minha Vida, escrita pelo último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Vocês vão ver aqui fragmentos formidáveis desse que tentou reformar o socialismo, mas que na verdade, com a glasnost, a transparência política, a abertura para a imprensa e a perestroika, a reestruturação econômica, acabou apagando as luzes dessa que foi a maior promessa e também a maior frustração que está da história humana, mas certamente do século XX. Com vocês, então, alguns fragmentos da autobiografia de Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Minha Vida. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma edição da Amarilis com tradução de Rodrigo Botelho e Júlio Sato. Sem mais então, passemos a palavra a Mikhail Gorbachev. Nós, os jovens dos tempos de guerra, vale frisar que Gorbachev está falando da época da Segunda Guerra Mundial, que os russos conhecem até hoje como Grande Guerra Patriótica, pulamos nossa infância e precisamos entrar abruptamente na vida adulta. A diversão e as brincadeiras foram deixadas de lado. Escoltas sequer existiam. Cada um ficava sozinho o dia inteiro e precisava se ocupar dos afazeres domésticos. Mas, às vezes, fascinado pela visão de alguma nevasca no inverno, ou pelo farfalhar das folhas das árvores. No verão, eu mergulhava na imaginação em um mundo longínquo e irreal. Entrava no reino da fantasia. No verão de 1942, sucederam-se diversas ondas de retiradas de Rostov sobre o Don para nossa região, Stavropol, de onde Gorbachev vem. A primeira onda continha milhares de fugitivos da Ucrânia. Alguns com uma mochila ou malas, outros com um carrinho de bebê ou de mão. Traziam consigo gado, cavalos e ovelhas. Vovó Vasilissa e vovô Pantelei empacotaram seus pertences e partiram rumo ao desconhecido. Os reservatórios de petróleo do vilarejo foram abertos e o combustível foi derramado no raso leito do rio Yegorlik, queimando os campos de grãos. Tudo isso para que eles, os invasores, os campos todos, não chegassem às mãos do inimigo nazista. Vale lembrar que o Terceiro Reich, a Wehrmacht, invadiu a União Soviética em junho de 1941. A segunda onda nos alcançou na metade do mês de julho de 1942, após a capitulação de Rostov sobre o Don. A retirada foi desorganizada. Em grupos tão grandes quanto pequenos, vinham soldados tristes e abatidos, cujo luto e cuja vergonha estavam estampados no rosto. Os estrondos de bombas sendo detonadas e os disparos de canhões pareciam estar cada vez mais perto. Ao lado de nossos vizinhos, cavamos uma cova à margem do rio, dentro da qual vi pela primeira vez uma Katyusha, que era um lançador de foguetes, arma desenvolvida e utilizada pelo Exército Vermelho durante a Segunda Guerra. Um zunido horrendo acompanhava o disparo do fogo que subia até os céus. Vale frisar que essa Katyusha, pessoal, era chamada de órgãos de Stalin, porque os disparos eram sequenciados e faziam barulho de vários assovios, parecendo um órgão ali descompassado. Continua agora Mikhail Sergeyevich Gorbachev. No início de 1956, houve um acontecimento que chocou toda a União Soviética.
o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, justamente, e o relatório de Nikita Khrushchev, que foi o sucessor de Stalin ali, como secretário-geral do Partido Comunista, sobre o culto à personalidade. Livrinhos vermelhos com uma descrição pormenorizada desse relatório foram enviados para todas as filiais do partido, contendo também o material adicional para os funcionários das filiais poderem desenvolver um trabalho de divulgação e conhecimento. A reação ao relatório e à resolução do Congresso foi variada. Eu estava na parte das pessoas que achavam que os resultados do Congresso deveriam ser divulgados. E nesse 20º Congresso, os crimes do stalinismo foram revelados. Desde o início, suspeitava que as pessoas da região de Novoalexandrovsk, junto às quais eu fora enviado, que eram, então, em sua maioria, cossacos, não iam querer acreditar em tudo aquilo que eu ia lhes contar, embora eu me referisse somente aos fatos e ao relatório de Khrushchev. Contei minhas impressões a Nikolai Veretnikov, secretário do partido no Comitê Central. E ele respondeu: Mikhail, cá entre nós, nem nós mesmos sabemos o que devemos fazer. As pessoas simplesmente não querem acreditar. Havíamos planejado fazer encontros com pequenos grupos na semana em que ficaríamos ali. Em oficinas de reparo mecânico, em fazendas e em brigadas. E assim eu fiz. Foi um passo acertado. As pessoas começavam a se interessar, faziam perguntas e ficavam admiradas. Desculpe, como é? Mas isso não pode ser verdade. Em um desses encontros, mencionei, mas vocês sabem tudo. Também aqui na região de vocês, muitos inocentes foram perseguidos na década de 1930. Os nomes? Vocês os conhecem. Uma parte deles foi morta, enquanto outros ficaram em campos, na Sibéria, por anos e anos a fio. Uma senhora defendeu Stalin e a perseguição, dizendo o seguinte: nossas lágrimas devem ser derramadas por aqueles que nos forçaram a vir para os kalrozes e que pressionaram o povo. Mas o que é que isso tem a ver com Stalin? A informação que corria da periferia de volta para o centro fazia com que a opinião sobre Stalin mudasse. De maneira intuitiva ou objetiva, o comando do partido compreendeu. A crítica a Stalin havia sido uma crítica ao próprio sistema socialista, portanto, uma ameaça à sua existência. O mais importante agora era que o povo começava a questionar os governantes. E vocês? E todos vocês? Estavam onde naquela época? Muitos anos mais tarde, ao encontrar Yuri Andropov, diretor-geral do KGB e inclusive padrinho político do Mikhail Sergeyevich Gorbachev, durante suas férias no Cáucaso, chegamos a conversar sobre a Hungria e os acontecimentos de 1956, quando a União Soviética mandou os tanques lá para a Hungria. Ele me contou uma lembrança que tinha de então. Pouco depois do 20º Congresso do Partido, na condição de embaixador da União Soviética ali na Hungria, ele foi convidado pelo secretário-geral húngaro, Matyas Rákosi, surpreendentemente para caçar. Em uma conversa privada, Rákosi, que falava russo, disse para Andropov: o que vocês fizeram no Congresso foi completamente infeliz. E quem sabe as consequências que isso ainda terá tanto para vocês quanto para nós. Justamente a rebelião dos húngaros de 56 vinha na esteira das revelações feitas pelo Khrushchev em relação aos crimes do Stalin. E outros países poderiam querer seguir o exemplo da desestalinização para sair das garras do regime soviético. Face aos problemas de compreensão que dominavam a nação, a direção do Partido Comunista se acovardou. Um artigo do jornal Pravda, republicado a partir de um jornal chinês, dizia que Stalin teria, abre aspas, trazido para a realidade a vontade do povo e que ele teria sido, abre aspas novamente, um eminente batalhador pelo marxismo-leninismo.
Ao fim de junho, surgiu a resolução do Comitê Central intitulada Sobre o Sacrifício do Culto à Personalidade e Suas Consequências, na qual, abre aspas, a fidelidade de Stalin ao marxismo e ao leninismo era confirmada e ressaltada e na qual também, abre aspas, o culto não teria colocado em risco, abre aspas, a natureza do nosso sistema social. Hoje, frequentemente se lê em artigo e em livros sobre os erros de Nikita Khrushchev. Sim, eles existiram, mas seus méritos são superiores às suas falhas. Ele criou as bases para a luta contra o stalinismo, obstinadamente levou a política para um nível de coexistência pacífica, possibilitou a reabilitação de milhões de inocentes perseguidos e anulou a deportação para a Sibéria de povos inteiros. Isso incluiu os carachais, os cabardinos, os ingúxios, os chechenos, os calmucos e os tártaros da Crimeia. Vale frisar que, ao fim da Segunda Guerra, muitos desses povos foram expurgados para regiões longínquas porque Stalin os acusou de serem colaboracionistas com os nazistas. Mas vamos lá. Presidi todas as reuniões do Komsomol, que é a Juventude Comunista, de Stavropol. Uma delas ficou-me na memória em particular. Estávamos discutindo cultura. Diferentes aspectos haviam sido levantados. De repente, um jovem rapaz começou a falar sobre a arte no socialismo de maneira espantosamente inflamada. Falou que o próprio ser humano era cultura, com todos os seus séculos de história, enquanto nós, os socialistas, a reduzíamos a apenas uma coisa, a ideologia. E disse que o fato de querer incutir em nossas mentes uma ideologia era em si mesmo uma distorção do conceito de cultura. Grande jovem! Onde é que esse jovem, crítico, altamente crítico, foi parar? Certa vez, um presidente de Kalhoz, que era a fazenda coletiva, me levou para um longo passeio pelos campos de sua unidade produtiva. Você está gostando da obra de irrigação? Ele me perguntou quando fiz menção de querer retornar. Claro que sim, já tenho uma pronta. De onde vocês trouxeram as tubulações? O presidente emudeceu e, depois, disse relutante: comprei-as no mercado clandestino. Você as afanou? Talvez. Às vezes, os coordenadores se metiam em uma enrascada por usarem métodos assim e depois pediam para serem perdoados. Tudo o que um secretário de comitê de área podia fazer em um caso desses era dizer à administração do Estado: não seja um formalista, dê uma olhada na situação atual. Um pedido dessa natureza às vezes tinha efeito. Mas não era incomum que personalidades da liderança honestas e hábeis se encontrassem também em situação de transgressão da lei, chegando a se sentar no banco dos réus. Em um sistema, como o socialista da União Soviética, em que até o menor detalhe do plano é determinado pelo governo, não há lugar para pessoas com iniciativa e espírito empreendedor. Ao mesmo tempo, a liderança que pouco trabalhava e ficava insatisfeita com a situação, procurava ajustar o dilema através de trocas de funcionários ou então de novas estruturas administrativas. Dessa maneira, a estrutura administrativa, que já era dura por si só, ficava ainda mais inflexível. Certa vez, Leonid Brezhnev, que é o secretário do Partido Comunista que se seguiu a Nikita Khrushchev, convidou sua mãe, aqui uma piada de Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Certa vez, Leonid Brezhnev convidou sua mãe para lhe mostrar como ele morava. Primeiro, levou-a à sua residência moscovita, na Avenida Kutuzov. Depois, trouxe-a à sua dacha, casa de campo, na colônia Saretye, junto ao Ring, onde morava na maior parte do tempo. E depois para Savidova, em sua casa de campo, onde gostava de passar seu tempo livre. Ele ia para lá com frequência para caçar. E, para fechar com chave de ouro, foi de férias com toda a família para a Crimeia, para a residência do secretário-geral do Partido Comunista, no sul. Ele perguntou à mãe sua impressão sobre tudo o que ela havia visto.
Sim, Lyonja, que é o apelido de Leonid Brezhnev. Realmente eu gostei muito de tudo isso. Mais uma pergunta. O que você vai fazer com toda essa riqueza quando os comunistas voltarem ao poder? Gente, como a corrupção graçou no seio do Partido Comunista e os antigos comunistas se tornaram uma casta corrupta e de poderosos. Olha essa piada refletindo o espírito da época. Gostaria ainda de contar sobre o encontro na Universidade de Irkutsk. Eu estive em Irkutsk em agosto de 2017, a capital da Sibéria Oriental, longínqua e bela Irkutsk. Aconteceu no auditório, para onde foram estudantes, professores e outros eleitores. O salão estava repleto. Diante da minha fala, seguiu-se uma discussão. Houve muitas perguntas. De repente, um homem com uma pasta grande posicionou-se em um ponto bem visível e apresentou-se como docente da cátedra de Marxismo-Leninismo. Em tal ano, o senhor disse isso e aquilo. 2, 3 anos depois, isso e aquilo. Depois, o senhor escreveu isso e aquilo. É verdade que o senhor disse isso ou o senhor quer, de algum modo, desmentir? Não. E então, o que se deve pensar do senhor? Seus olhos cintilavam. Para ele, era um congresso do Reich particular. Ele havia colocado Gorbachev contra a parede. Esse professor pegando as contradições do Gorbachev. Bom, da minha parte, agora gostaria de fazer uma pergunta ao senhor na presença de todos os ouvintes. Aí o Gorbachev retomando a palavra. Antes da Revolução de Outubro, Lenin disse que o proletariado chegaria ao poder por meios democráticos e governaria democraticamente. Mas, em seu livro Estado e Revolução, ele defendeu a instauração da ditadura do proletariado. Em 1921, sob a pressão dos acontecimentos, Lenin propôs a nova política econômica, a NEP, na sigla russa. Ele justificou afirmando que os bolcheviques teriam cometido um erro e tomado um caminho errado. A nova política econômica trazia elementos da economia de mercado para tentar reativar a economia da União Soviética após a Guerra Civil longínqua, que foi vencida pelos bolcheviques, pelos comunistas. Eles teriam de mudar radicalmente sua visão do socialismo. Já em 1926, a NEP trouxe o país ao nível do melhor ano pré-revolucionário, ao nível do ano de 1913. O senhor certamente está do lado de Lenin, não? Aí o professor diz, sim, sim. Então, por favor, me diga, por que o senhor dá a Lenin o direito de mudar suas posições, objetivos, conclusões e sua política? E não me concede isso? Os ouvintes aplaudiram Gorbachev. Aí ele diz aqui, o homem que havia feito as perguntas contornou o patamar e foi embora. Aí continuemos aqui com Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Sob a pressão superior, lojas, fábricas de vinho e vodka foram fechadas apressadamente. E aqui e ali, videiras foram derrubadas. A produção de vinho seco foi reduzida. Os caros equipamentos para cervejarias, adquiridos na Tchecoslováquia, deterioraram-se. Foi uma campanha de Gorbachev contra o alcoolismo na União Soviética. Mas o mais terrível era, a destinação ilegal assumiu um caráter massivo. O açúcar desapareceu do mercado. E, como consequência, a variedade de produtos de confeitaria caiu drasticamente. As pessoas estavam furiosas com a fila de horas e a demora degradante para arranjar uma garrafa para uma ocasião festiva. As autoridades e, acima de tudo, o secretário-geral, que tradicionalmente era responsável por tudo, foram xingados de forma severa. Assim, ganhei o apelido de secretário mineral, a dimensão de água mineral, né? Aqui, uma das piadas daquele tempo. Veja a piada que o Gorbachev vai contar. As pessoas formam filas por vodka. Uma fila com mais de 1 quilômetro. Os que estão esperando praguejam contra as autoridades públicas, sobretudo contra o secretário-geral. Um zangado acusador declara: vou agora mesmo ao Kremlin e mato Gorbachev. Ora, vamos! Respondem rindo os que estão na fila. E ele vai ao Kremlin. Depois de 1 hora, ele volta.
A fila avançou um pouco, mas ainda falta para chegar ao balcão. Ué, você o matou? Perguntaram a ele. Não, lá no Kremlin a fila para matar o Gorbachev tá ainda maior. Ô gente, pessoal, esses foram fragmentos entre trágicos, lúcidos e chistosos da autobiografia a política de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, o último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Eu estou aqui nas minhas mãos com uma edição da Amarilis com tradução de Rodrigo Botelho e Júlio Sato. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária, histórica, política, filosófica aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e até a próxima leitura literária aqui do meu canal, pessoal. Tchau, tchau!